Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Maratona Descomplicando a Ansiedade. Eu sou Gorete Lima e vou conduzir vocês nessa viagem rumo à libertação da ansiedade tóxica. Durante essas 3 aulas, eu vou explicar como vencer a ansiedade de forma natural em menos de 7 semanas. Um exemplo disso é a minha aluna Ediana, que entrou na última turma desse ano. Ela, graças ao treinamento, conseguiu superar a ansiedade que ela vinha carregando há mais de 15 anos. E isso tudo em menos de 7 semanas. Conseguiu também realizar o desmame dos medicamentos, o vício do cigarro e, pasme, ela está dormindo feito um bebê. E hoje se sente muito feliz no seu relacionamento amoroso que já vinha há anos conturbado. E também ela consegue se sentir uma mãe melhor após o treinamento. Meu nome é Ediana Monteiro, moro na cidade de Garapava, tenho 49 anos. Eu sofria de ansiedade há mais de 10 anos. Já procurei ajuda de psicólogo, de psiquiatra, já tomei remédio por mais de 10 anos. E eles não me ajudaram, só fez efeitos colaterais. Eu tinha muita dor de cabeça, insônia, gastrite, pensava muita besteira, não tinha autoestima e sofria muito com o meu relacionamento. Aí eu conheci a doutora na última turma do começo desse ano. Aí eu comecei a aplicar as técnicas, comecei a fazer tudo que ela ensinava, comecei a aplicar IFT, comecei a utilizar os florais. E em pouco tempo já estava boa. Em 6 semanas eu já não sentia mais os sintomas de ansiedade. Não uso mais medicamento. Graças a Deus consigo dormir a noite inteira. Me coloco em primeiro lugar. Estou bem com meu marido. Tenho autoestima. Sou uma mãe melhor. Não tenho mais nenhum tipo de dor no meu corpo. Não fico pensando besteira. Não tenho mais crise de ansiedade. Tudo graças à doutora. Um conselho que eu dou a vocês: acreditem na doutora, apliquem as técnicas. Ansiedade não é falta de Deus. Você também pode se libertar. Não ache que você não possa. Graças a Deus estou sem medicamento e conhecer a doutora foi a coisa melhor que aconteceu na minha vida. E como foi que eu desenvolvi esse método que transformou a vida da Ediana e de outras mulheres? Eu vou te contar essa história. Desde que eu me formei em psicologia na Universidade Católica de Pernambuco, em 1993, eu comecei a atender de imediato. E já nos primeiros atendimentos, eu comecei a perceber que o número de pessoas que vinham para mim por conta da ansiedade tóxica era bastante grande. Nas sessões eu conseguia ajudar os pacientes a ter maior conhecimento sobre a ansiedade, como é que ela agia no corpo deles, os pontos que elas afetavam a vida deles. No entanto, eles retornavam para o consultório, mesmo após algumas sessões de terapia comigo. Então eu percebi que não bastava a mera compreensão da ansiedade e seus sintomas. O buraco era mais embaixo, ou seja, a raiz da ansiedade estava instalada lá na mente inconsciente. Foi quando eu percebi que apenas a formação em psicologia não seria suficiente para que eu pudesse ajudar realmente esses pacientes que sofriam grandes danos em suas vidas, lidando com sintomas terríveis. Por isso, eu percebi a necessidade de correr atrás de novas formações complementares, novas técnicas, novas ferramentas. E nesse percurso eu acabei investindo mais de 50 mil reais em formações até encontrar a primeira técnica que se tornou o pilar do meu trabalho, do meu método. A técnica se chamava EFT, que numa tradução do inglês seria a técnica de libertação emocional. Uma técnica bem simples que você vai se auto-aplicar e sentir os efeitos imediatos, capaz de limpar emoções que estão lá no inconsciente nos atormentando. Era tudo o que eu precisava naquele momento.
Então eu comecei aplicando em mim e me vi liberta de uma asma de fundo emocional que me acompanhava desde a mais tenra infância. Levei a técnica para o consultório, comecei a testar nos pacientes e, pasmem, foi um sucesso. No atendimento com pessoas de ansiedade tóxica, algumas ainda com efeitos da última crise que tiveram, elas já saíam do meu consultório de forma completamente diferente. E quando retornavam para a sessão seguinte, pareciam que eram outras pessoas. Não pareciam ser a mesma pessoa. Foi quando eu percebi que não era suficiente. Eu me deparei ainda com outro problema. A técnica, por mais poderosa que fosse, ela tinha pontos que precisavam ser trabalhados. Continuei na minha busca, na minha pesquisa de outras técnicas e duas delas me encantaram. Uma era capaz de ir na raiz profunda dos traumas do passado e ela fazia com que as dores ligadas àquelas imagens emocionais do sofrimento fossem zeradas. E tudo que era necessário era apenas olhar para aquilo de uma nova maneira, dar um novo significado. Assim, era capaz de se controlar qualquer crise. Quando eu consegui fazer a junção das técnicas, aí sim eu me senti capaz e habilitada de ajudar os pacientes ansiosos nos seus aspectos mais profundos, onde a ansiedade atingia mais aquelas vidas. E aí eu vi que, se não fosse isso, a minha psicologia não teria sido suficiente. E por conta desses resultados imediatos e eficazes, por muitos pacientes vencerem a ansiedade de uma forma definitiva em menos de 7 semanas, o meu trabalho começou a chamar muita atenção. E na minha cidade, na internet, essa eficácia e essa simplicidade do meu trabalho realmente despertou muita atenção. E por causa dos meus resultados, eu comecei a ser convidada para congressos aos montes sobre ansiedade, depressão. Inclusive, eu tive que ir para Lisboa, Portugal, dar palestras e cursos sobre as minhas técnicas. Com toda essa exposição pública, as pessoas começaram a me pedir para ensinar essas técnicas, para poder aprender a lidar com os seus sentimentos e emoções, a fim de vencer a ansiedade em pouco tempo, como era o caso dos meus pacientes ex-ansiosos. E aí eu pensei, por que não? Estruturei um método, um passo a passo, onde se pode aprender a controlar as crises ansiosas, libertar-se delas, chegar ao desmame dos medicamentos. E foi aí que comecei a gravar vídeos na internet e ensinar pessoas como vencer a ansiedade de forma natural e rápida. E as duas coisas que me deixam feliz é saber que eu consegui mudar a vida de muita gente, das minhas alunas com o meu método, que esse conteúdo postado diariamente era uma luz para muitas vidas e que eu vinha realmente tirando pessoas do escuro e trazendo para a vida. Por isso, de tempos em tempos, eu realizo esse evento online, gratuito para você, para que você também tenha essa oportunidade. Esse evento, inclusive, será o último deste ano e, desde já, eu agradeço a presença de todos vocês. Nessa nossa primeira aula, eu irei te mostrar que motivos levam uma pessoa a desenvolver a ansiedade. A criança, ao contrário do que se pensa, ela não nasce como uma folha de papel em branco. Uma vez lá no útero da mãe, ela já adquire uma percepção do mundo. Embora ela não entenda bem o que acontece no seu entorno, o bebê capta sensações. E a partir do que ele escuta, sente, ele vai construindo os primeiros significados de sua vida. É a percepção direta da própria criança. A sua mente vai salvando todos os significados dados por ela, aquelas experiências sentidas. E as experiências vão exercer em sua vida papéis gratificantes ou mesmo traumáticos. Ainda com sua consciência não totalmente formada,
pois o fator crítico ali da mente só vai filtrar suas experiências de uma forma totalmente madura lá para os 8 anos. A criança, nessa primeira etapa, ela vai recebendo o impacto de tudo e dando a sua própria interpretação pessoal. Dessa forma, ela vai reagindo a tudo que ela vai vivenciando e sabemos que ninguém reage da mesma maneira. Então, recebendo os cuidados dos pais ou responsáveis, ainda sem ter a consciência formada, totalmente formada, ou o filtro, ou o fator crítico, a criança vai absorvendo tudo do mundo e isso penetra na sua mente como faca na manteiga, pois ela não sabe ainda o que presta e o que não presta. Ela também não sabe se defender. Da forma indireta, ela vai recebendo todo o impacto da criação dela, da educação dela. Ela vai dando significado às experiências que ela vai recebendo ali dos pais, dos cuidadores, e vai criando a sua própria, o seu próprio significado. Ela vai interagindo e significando. Assim, muito cuidado. Pais que rebaixam os filhos, pais que humilham, pais que fazem comparações odiosas, pais que têm suas preferências de forma explícita, mães inexperientes ou depressivas, mães ou pais narcisistas e violentos. O uso da psicologia reversa, que é tentar educar pelo inverso, chamar o filho de burro para poder estimular ele a estudar, isso é péssimo. Ambientes tóxicos, tudo isso vai deixar traumas e marcas na mente da criança. E essas marcas e esses traumas produzirão efeitos, que são os sintomas que vão se transformar em doenças ao longo da vida. Só a partir mais ou menos dos 8 anos é que a criança tem um fator crítico melhor desenvolvido. Ela tem mais um pouco de noção, mas muita coisa já terá acontecido em sua vida. E ela vai ter sim uma imagem de tudo que lhe aconteceu. Na percepção direta, a criança vivencia situações às quais ela dará um significado. Isso vai variar de criança para criança. Por exemplo, numa festa de Halloween, no jardim da casa, a criança espera coleguinhas chegarem e de repente chega um monstro com a faca e olha para ela. A criança poderia correr, se desesperar e dar um significado de medo e nunca mais ficar sozinha no jardim ou participar do Halloween. Nesse caso, a criança correu e abraçou um monstro. Ela conseguiu vivenciar de forma positiva aquela experiência. Em outra situação, a criança que amava piscina, banho de piscina, de repente se vê sozinha na borda de uma piscina, os pais estão distraídos e ela cai. Quando ela cai, ela fica se afogando, ela devia ter uns 3 anos. Os pais correm e socorrem a criança. Nunca mais essa criança quis tomar banho de piscina. Ela deu o significado de que a água é perigosa e nunca mais ela entrou. Veja bem, né, o significado que ela deu ali para o resto da vida, que terá que ser trabalhado com alguma técnica para poder ressignificar. Numa outra situação, um garotinho de 8 anos está dançando num salão com uma garotinha de 4 anos aproximadamente, dançando uma espécie de valsa. Uma coleguinha vem de longe, afasta essa dançarina e tenta dançar com o garoto. O garoto diz, não vou dançar com você. Veja, por mais que ela estivesse errada em tirar a outra coleguinha de lá, ainda assim ela recebeu um não. Aquilo pode soar como rejeição. Então, essas experiências diretas causam em nós, crianças e adultos, significados e traumas. E pode ser a origem de muitas das nossas doenças, enfermidades e sintomas. Na percepção direta, a criança vivencia situações às quais ela dará um significado. Isso vai variar de criança para criança. Por exemplo, numa festa de Halloween, no jardim da casa, a criança espera coleguinhas chegarem e de repente chega um monstro com a faca e olha para ela. A criança poderia correr, se desesperar e dar um significado de medo e nunca mais ficar sozinha no jardim ou participar do Halloween. Nesse caso, a criança correu e abraçou um monstro. Ela conseguiu vivenciar de forma positiva aquela experiência.
Numa outra situação, um garotinho de 8 anos está dançando num salão com uma garotinha de 4 anos aproximadamente, dançando uma espécie de valsa. Uma coleguinha vem de longe, afasta essa dançarina e tenta dançar com o garoto. O garoto diz, não vou dançar com você. Veja, por mais que ela estivesse errada em tirar a outra coleguinha de lá, ainda assim ela recebeu um não. Aquilo pode soar como rejeição. Então, essas experiências diretas causam em nós, crianças e adultos, significados e traumas. E pode ser a origem de muitas das nossas doenças, enfermidades e sintomas. Ressignificação, o que é isso? Para você que não conhece o termo ressignificar, ele se refere a dar um novo sentido, um novo significado, um novo olhar, ver algo sob uma nova perspectiva. Ou seja, quando você evoca uma lembrança triste de um fato ruim, você fica triste, para baixo. Você atrai para a sua mente e para o seu corpo sentimentos negativos, ruins, referentes àquele evento. Então, quando você ressignifica e lança outra interpretação para aquele fato do passado, sem negá-lo, tudo muda no seu universo interior. Isso também faz mudar suas sensações, emoções, pensamentos e sentimentos. Não é esquecer a lembrança. Não podemos apagar nunca a memória intelectual de um evento passado. Mas nós podemos parar de sofrer pelos sentimentos que estão por trás desses eventos, mudando-os a partir de um novo significado. Quando se pensa demais numa situação desagradável, ela vai gerar no corpo novamente as mesmas sensações e emoções ligadas àquele evento. Aquilo que sentimos no passado retorna para nós. Então é preciso mudar isso para não sofrer pro resto da vida com o mesmo evento. A partir do momento que você traz a memória, sofre, traz, sofre. Isso fica um loop sofrido. E é para isso que existe a chave combinada PNL. O que é a PNL, ou Programação Neurolinguística? Como é que a PNL vai fazer você parar de sofrer com as lembranças? O nosso inconsciente é uma caixa preta, ele vai registrando as memórias dos eventos em formato de imagem. Então essas imagens, quando emergem até a nossa consciência, através dos 5 sentidos, ela produz em nós sensações ruins, emoções negativas, tristezas, angústia. Por exemplo, sentir o cheiro de uma pessoa que te fez mal. Alguém passa na rua, você sentiu o cheiro e você começa a se sentir mal. Aquela evocação da lembrança produz em você reações ruins. Então a PNL vai ensinar como você pode reconstruir as lembranças de forma saudável, limpando as emoções ruins que chegam à sua mente através dos seus sentidos. A técnica PNL ela vai trabalhar com as imagens, com a percepção através dos nossos sentidos, especialmente a visão, as sensações corporais, táteis e a audição. Através disso, você vai modificar as reações emocionais aos eventos. Vamos usar o exemplo da mãe que dizia para sua filha que ela jamais arrumaria um namorado porque ela não tomava banho e ela ficava feia por causa disso. A mãe queria ajudar. Vai tomar seu banho, você está muito feia, está muito suja, você não vai arrumar ninguém. A menina ouviu isso e tomou como verdade numa semente de baixa autoestima. Então, quando essa criança cresce, ela vai lembrar da mãe na pia, lavando a louça, enquanto fazia o almoço. Ela vai ouvir a voz da mãe dizendo, você jamais vai arrumar um namorado porque você não toma banho, fica feia, fica suja. Ela vai sentir mal-estar, dor de barriga, dor de cabeça, cada vez que ela evocar essa lembrança. Ela vai ver sempre a mãe na pia, chamando ela de suja, de porca, de imunda, de feia, para provocar nela a ação de tomar banho. Então a PNL faz o que com isso? O que a PNL vai fazer com esse fato? Ela vai brincar com essas lembranças. Ela vai tornar essas memórias engraçadas, cômicas, coloridas, distorcidas, para promover uma ressignificação dessas imagens. No estado de relaxamento, ela pode imaginar um filme para esse evento. Ao invés de ela ver a mãe levando um prato, numa pia cheia de prato, reclamando, ela pode ver que a mãe está dançando na cozinha, dançando um forró de uma forma engraçada. Ao invés de ela ouvir na mente dela a mãe dizer que ela é feia e suja porque não tomou banho, ela pode ouvir a mãe chamando ela para dançar com ela na cozinha. Vamos dançar, minha menina.
Depois disso, tu vai tomar um banho, vamos suar, vamos transpirar. Olha a modificação, né? Então, e quando ela imaginar isso, ela vai rir, ela vai sentir alegria no seu corpo, uma sensação boa de alegria e paz. Ela vai ficar feliz com isso. Aí você pode me dizer, mas o evento não aconteceu assim. Para o inconsciente não importa. O que importa é a forma como você vai evocar esse evento. Então, a criança que passou por isso, ela vai evocar, ela hoje é uma mulher, uma moça, ela vai evocar isso de uma forma cômica, engraçada, colorida, distorcida. E isso vai limpar a tristeza que ela sentia cada vez que ela lembrava desse evento. Então, esse simples tempero que foi adicionado na troca de imagem, ela vai impedir o reforço negativo. E aí essa criança vai conseguir, que hoje é uma moça, vai limpar esse reforço negativo, a autoestima dela, ela vai transformar esse sentimento, vai mudar a sua imagem, vai mudar as suas sensações e vai resgatar a sua autoestima. E lá no futuro, um futuro próximo, essa pessoa não vai mais aceitar esse tipo de crítica, ela vai saber que merece ser amada, ela vai acreditar que é suficiente para qualquer pessoa, que ela é merecedora de amor, de atenção e que ela não é feia, coisa nenhuma. Somente um clique desse, uma mudança de imagem que você tem, você produz novas sensações, novo olhar. Isso é ressignificação. Infelizmente, quando crianças, não sabemos essas técnicas ou temos maturidade e compreensão para os fatos. Por isso que a infância se torna o berço dos traumas que carregamos, pois não sabemos lidar com eles da forma correta. Eles vão aumentando e se tornando maiores a cada dia. Se eu passei por situações que interpretei como abandono, minha mente vai sim reconhecer de imediato as situações semelhantes e vai juntar tudo isso àquilo que já está arquivado na minha mente. E assim, aquela criança que ouviu a mãe dizer que ela é feia, no intuito de fazer eu tomar banho, se sofrer bullying na escola, vai reforçar ainda mais o trauma que ela já tinha e vai aumentar os níveis da sua baixa autoestima. Um fato curioso que poderia evitar os futuros problemas é aprender a lidar com sentimentos e emoções, parar de ignorá-los, mas pelo contrário, nós somos ensinados, incentivados a passar por cima dos sentimentos. Por tentarmos ser fortes, um dia a corda arrebenta e lá vem as consequências, os sintomas. Muitos de vocês devem ter vindo para a maratona para aprender a se ver livre dos sintomas. E como se resolve isso? O mesmo aprender o que é viver livre de sintomas, já a partir da nossa próxima aula. Os sintomas são uma espécie de aviso do corpo para te mostrar que você não anda bem. Isso acontece não somente com a saúde física, mas com a emocional também. Aqui são alguns exemplos da ansiedade quando ela ataca o seu físico, né? O seu roer de unhas, o seu morder lábios, as suas pernas agitadas e inquietas, enjoos, vômitos, tontura, sensação de desmaio, irritabilidade, insônia, dor e aperto no peito, falta de ar, ficar ofegante, dor de barriga, diarreias frequentes, tensões musculares, entre tantos outros sintomas. Qual o problema quando o problema emocional se torna físico? É que as pessoas estão acostumadas a tratar dores físicas apenas com o médico, elas não sabem que o emocional também gera sintomas, e muito. Os médicos, por sua vez, passam remédio para aquela dor física. Dor de cabeça, você toma, o médico vai lhe passar um analgésico. Mas, digamos que aquela menininha, cuja mãe chamou de feia, para que ela fosse tomar banho, por ter acumulado essa experiência de crítica e julgamento e rejeição, caso ela desenvolva lá na frente dor de cabeça persistente em resposta a essa experiência, será que vai passar com o tempo essa dor? Será que vai passar com analgésico? Não vai. Essa dor de fundo emocional só vai desaparecer quando ela for vista. Você precisa reformular suas crenças e limpar o lixo emocional que vive coladinho às suas lembranças mais difíceis e dolorosas. Para isso, existe a técnica melhor e mais eficiente que eu conheço, nossa chave mestra, a EFT. Para aqueles que não conhecem a EFT, ela é um recurso terapêutico extremamente poderoso que você se auto-aplica. Ela foi desenvolvida por Gary Craig e hoje é bem recomendada por famosos terapeutas como Louise Hay, Deepak Chopra
e Bruce Lipton. Eles são internacionais e do ramo da ciência. Ela também é conhecida como acupuntura emocional sem agulha. Ela trabalha através do tapping, que são as batidas nos pontos meridianos do corpo, que promovem um realinhamento energético e isso diminui os seus sintomas e limpa as crenças negativas. Quando estamos desalinhados energeticamente, surgem sintomas como dores de cabeça, ansiedade, depressão, fobia, baixa autoestima, pensamento de escassez, entre outros tantos. A EFT, ao realinhar o seu corpo energético, ela vai promover em você o alívio imediato, vai liberar as tensões guardadas e vai diminuir essas crenças negativas, vai realinhá-las, reformulá-las, vai limpar o que há por trás delas. Essas batidas nos pontos meridianos faz uma conexão com nossas amígdalas cerebrais, com o nosso cérebro emocional. Vai promover a liberação de neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer, alegria, equilíbrio, que são oxitocina, serotonina, endorfina. Ao mesmo tempo que a EFT vai desativar a ação do estresse. O estresse te deixa tenso, né? Agitado, irritado, isso será desativado. E aí a EFT vai te ajudar a desmanchar as crenças e a te libertar dos sintomas. Exemplo, imagine um canal que transporta água suja ou esgoto, essa água precisa passar e escoar em algum lugar. Mas se as pessoas que circulam por ali jogarem lixos nesse canal, a água vai acumular, vai ficar parada, presa, fedendo e vai causar danos àquele ambiente. O mesmo acontece com as nossas emoções. Os canais meridianos do corpo transportam emoções, sentimentos, pensamentos e impulso. Ou seja, aquela raiva que você guardou, aquela vergonha de ter sido abusada sexualmente, aquela tristeza de ter sido rejeitada pelo seu pai ou pela sua mãe, aquele constrangimento de ter sido humilhada em público lá na infância. Tudo isso vai acumulando, se acumulando nos canais meridianos, que vão entulhando. E esse entulho vai causar os sintomas que você está aí passando hoje, a sua ansiedade, depressão, tristeza, angústia. Então o TEP, que são as batidas nesses canais energéticos, limpa a raiva, limpa a culpa, limpa o medo, faz fluir a sua energia. A cada toque estamos afastando o lixo emocional, as dores emocionais. E aí o seu corpo entra em relaxamento e alívio. As crenças limitantes que foram geradas pelos significados que demos a certos eventos, quando permanecem conosco presas, são lixos emocionais. Eles se intensificam e se tornam doenças, sintomas, sofrimento. É o caso da ansiedade tóxica. Essas crenças precisam ser ressignificadas com a PNL e a emoção precisa ser limpa com a EFT. Emoções e sentimentos tóxicos e pensamentos negativos vão ser limpos com a EFT. Enquanto essas emoções, sentimentos e pensamentos estiverem transitando na sua mente de forma desregular, lotando os seus canais meridianos, se acumulando, os sintomas não vão embora do seu corpo. É o lixo debaixo do tapete. E é aí que vem a crise. É como se fosse um grito para que você olhe para si mesmo, para que perceba o que está te incomodando e paralisando. As reações emocionais e corporais chegam valendo para mostrar que tem algo errado em sua vida, que tem emoções acumuladas, sentimentos negativos acumulados, pensamentos distorcidos. Infelizmente, só a partir das crises, algumas pessoas descobrem que é importante cuidar não somente da saúde física, mas da saúde mental também, mente sã, corpo são. Existem dois tipos de pessoas que enfrentam uma crise de ansiedade. A que procura ajuda e a que não procura ajuda. As que não procuram ajuda, elas acham que de repente vai ficar tudo bem. Milagrosamente vão acordar um belo dia sem ansiedade. Esse tipo de pessoa não busca a sabedoria dos chás, dos florais, não procura conhecer técnicas, ferramentas, não buscam auxílio psicológico. Elas acham que tem que ser assim, vai ficar bom. Elas não entendem que Deus formou seus filhos para que eles pudessem ajudar os seus irmãos. Sem esse dom divino, eu não teria salvado tantas vidas do suicídio, do sofrimento, do vazio, de caminhar sem sentido. E algumas outras pessoas, além de não procurar ajuda,
elas buscam atalhos para evitar as crises, para se esquivar dos problemas. Elas vivem uma vida de evitação. Não vão à praia para não sentir medo, não têm amigos com medo dos conflitos, deixam de fazer o que gostam com medo da opinião pública. Elas vivem com medo de ter crise. Outras se escondem na bebida, excesso de bebida, de cigarro, de drogas. A gente não vai fazer apologia contra isso, mas muita gente faz isso para evitar as emoções. Elas têm medo de sentir emoções, têm medo de sentir. Já as que procuram ajuda conhecem 2 tipos de tratamento. O primeiro tratamento é com o apoio de um psicólogo ou terapeuta. Esse profissional vai buscar conduzir essa pessoa que o procura ao autoconhecimento, à compreensão de suas dificuldades, de seus problemas e tentar ajudá-lo dessa forma. O problema é que nem sempre essa ajuda é efetiva, pois os conteúdos que causam sofrimento se instalam no inconsciente. Então, se o psicólogo não tiver um repertório, um conjunto de técnicas que vá lá no inconsciente, ele não vai conseguir ajudar você. Então, é por isso que muitos tratamentos psicológicos se arrastam por meses, anos ou décadas e a pessoa continua ainda tendo ansiedade, depressão e outros transtornos. É o caso também do psiquiatra. Ele é um médico que vai buscar ajudar você, compreendendo o conjunto de sintomas que você apresenta. Ele vai formar um diagnóstico e vai passar uma medicação adequada para diminuir os seus sintomas. Em outras palavras, esse profissional vai te receitar remédio, medicamento para controlar as crises, amenizar sintomas. E dessa forma você vai pensar que estará tratando a doença a fim de eliminá-la da sua vida, mas não é assim. Os remédios não curam a ansiedade, eles servem apenas para diminuir as crises, atrasá-las, fazer com que elas sejam menos constantes, ajudar a minimizar os sintomas, vão tapear um pouquinho a ansiedade, depressão ou outro transtorno que você tenha. É como uma maquiagem, vai esconder os defeitos, colocando o lixo debaixo do tapete. Um dia eles reaparecem. As pessoas que usam medicamentos achando que vão se curar estão enganadas. Os remédios para a ansiedade, eles vão ajustar quimicamente o cérebro, forçando a ativar a produção de serotonina, endorfina, dopamina, mas não vão fazer você mudar o seu estilo de vida, não vão te ensinar a ressignificar aspectos da sua vida, não vão tirar de você aquela raiva que você sente daquela pessoa, não vão tirar de você aquela tristeza que tem uma origem lá nos traumas de infância, eles não vão te ensinar a se amar. E é por isso que os medicamentos não vão resolver o teu problema de ansiedade. E vamos conhecer aí os tipos de medicamentos, tipos de remédios. Esse primeiro tipo são os mais comuns que as pessoas usam. É o efeito dipirona. Passa a dor, é curto prazo, eles viciam, mas não resolvem. A linha Rivotril, que também é chamada dos PAN, clonazepam, alprazolam, midazolam, tudo que tiver PAN ou LAN é Rivotril. Então, eles não vão tratar, eles vão aliviar os sintomas. Eles têm efeito analgésico, efeito dipirona. Né? Toma, passa, depois a dor volta. Toma, passa, a dor volta. Toma, passa, a dor volta. Na ansiedade, toma, dorme. Toma, passa a ansiedade. Toma, depois volta. Toma e fica nesse loop vicioso. Não resolve nada, vicia sua mente. O outro tipo de medicação, eles consistem em um tratamento a longo prazo. Eles têm a função antibiótica, como se fosse antibiótico. Não vão viciar você, mas você tem que tomar por um longo tempo. Geralmente 1, 2 ou mais anos. Eles vão ajudar, mas vão trazer para você problemas com a sua libido, com o peso, com a sonolência e outros tantos efeitos colaterais. Mas lembre-se, igual os primeiros, eles não tratam, são meros paliativos. Você já deve ter percebido que situações que geram ansiedade tornam a respiração rápida e curta. Quando você tem medo, a sua respiração paralisa.
podemos perceber que as emoções têm grande impacto na forma como respiramos. E o inverso também é verdadeiro. Se você respira mal, as suas emoções também não estarão boas. Mas por que que a respiração é capaz de modificar nossas emoções? Estudos científicos sugerem que o simples fato de você manter a sua respiração lenta, regular e profunda, isso vai induzir você ao relaxamento e vai trazer sensações relacionadas à calma. Uma respiração rápida e regular induz a sensações de euforia, inquietação e ansiedade. Isso foi comprovado cientificamente. Assim, meu amigo, minha amiga, o seu ritmo respiratório vai dizer como você está se sentindo. Essas duas pessoas têm em comum o mesmo ponto: dar fim às crises. Sendo que, para controlar as crises, existe uma outra maneira completamente natural para isso. O coração das técnicas para a ansiedade é a meditação. Técnica essa que vai trazer resultados reais e não serão apenas uma enganação. Quando as pessoas ouvem a palavra meditação, elas logo associam aqueles monges budistas no alto da montanha com as mãozinhas ali. Mas geralmente esse tipo de meditação está muito associada à religião, à espiritualidade. A meditação para a ansiedade ela é focada apenas em trazer a sua mente para o presente. Ela é a atenção plena. Então você foca no presente, no aqui e no agora, tirando a sua mente daquela preocupação com o futuro, com o que virá. O que é a ansiedade, se não essa antecipação de algo ruim? Então, o maior problema da ansiedade é não saber lidar com ela, é não saber o que fazer, o que pensar, como agir, como correr disso, não é? Então é por isso que tantas pessoas procuram ajuda em hospitais durante suas crises. Parece que o mundo está acabando, que o coração está infartando. E lá elas fazem os exames e não acontece nada, não tem nada. Então a meditação ela é um antídoto contra as crises. Ela vai desmanchar aquela sua aceleração e trazer você para uma mente mais calma, serena e presente. Tirar você da preocupação constante das obrigações, tarefas, trabalhos, filhos, marido. Ela vai deixar um pouco isso de lado e trazer a sua mente para o presente. Então a maior ancoragem para o ansioso, de modo que ele não dependa nunca de medicamentos, bebidas ou evitações de situações, é a respiração e a meditação. A meditação, para quem está tendo uma crise, funciona da seguinte maneira: você está tranquilo, vivendo sua vida e do nada, você sabe que não é do nada, né? Lá vem a crise. O peito aperta, o coração dispara, a respiração fica sufocante e aí começam as crises de pânico ou ansiedade. Quando você medita, ao primeiro sinal que a crise está chegando e tomando conta de você, você se antecipa, ancorando o seu estado de presença na respiração, deixando o movimento de expiração sempre maior do que o da inspiração. Ao fazer isso, você envia uma mensagem para o seu cérebro dizendo: está tudo bem, vai passar. Então, após o cérebro receber essa mensagem, as sensações corporais ruins vão diminuindo. Aquele nervosismo, calafrio, tremedeira, suadeira, tudo isso vai passando. Então, essa resposta do seu cérebro afasta você da crise. Você conecta-se com o presente, foca no presente, respira melhor e já consegue sair de uma crise. Então, com esse conjunto de ancoragens, vai impedir que o medo tome conta de você. Vai afastar você das crises. Um exemplo prático é que você sentiu algum sintoma que você já conhece, você começa a focar na respiração e a colocar a sua mente no presente. Agora que você entendeu quais foram os motivos que te levaram a ser uma pessoa ansiosa e quais as técnicas corretas para eliminar os traumas do passado, eliminar os sintomas e como controlar as crises, eu te aguardo quarta-feira. Nessa segunda aula você irá aprender a usar a chave mestra, a FT,
Nela você vai aprender a limpar as crenças negativas e acabar com os sintomas que a ansiedade causa em você, como a insônia, dor de cabeça, bolha na garganta, palpitação, sudorese e muitos outros sintomas. Por favor, deixe o seu comentário sobre o que você mais gostou da aula, sua dúvida aqui embaixo. A sua opinião é extremamente importante para mim. Me manda também mensagem pelo direct do Instagram ou inbox do Facebook que eu te respondo. Os links estarão aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga ansiosa. Esse conteúdo vai ajudar muito aquelas pessoas. Não custa nada compartilhar. Nossa maratona está apenas começando e eu vejo vocês na quarta-feira